Olá! Hoje a gente vai mergulhar no papel do narrador de RPG, mas, assim, por um ângulo um pouco diferente. Qual seria? Não só como um contador de histórias, mas como um verdadeiro diretor de cinema na mesa de jogo, sabe? Gostei da analogia. Um diretor. Exato. Como essa pessoa pode usar som, ritmo e até o gerenciamento dos atores para transformar uma cena de luta, que muitas vezes se arrasta, em um clímax de ação que fica na memória. Hum, Nossa fonte é um guia com umas dicas bem práticas, e a nossa missão hoje é extrair e dissecar 5 dessas técnicas de direção que podem, elevar qualquer sessão de jogo. ok, vamos nessa. Ok, vamos analisar isso a fundo. É uma ótima analogia, essa do diretor de cinema. Porque o combate é exatamente o ponto onde a história corre o risco de quebrar. De virar matemática, né? Exato. A imersão é trocada por uma planilha de Excel falada. A narrativa para e os números começam. E essas dicas que a gente vai ver não são só truques, são ferramentas de direção para gerenciar a coisa mais preciosa na mesa, a atenção e a energia do grupo. Energia, faz sentido. O fascinante aqui é que não se trata de mudar as regras do jogo, mas sim de mudar a psicologia da experiência. É como pequenas intervenções do diretor podem ter um impacto gigantesco no resultado final. Entendi. Então a base de tudo é essa gestão da energia do grupo. O que me leva à primeira técnica do guia, que foca exatamente nisso, mas através do som, o uso de trilha sonora. Clássico. A fonte compara com cinema, o que é meio óbvio, né? A música dita a emoção. Mas na prática, como que isso funciona sem virar só um barulho de fundo que mais atrapalha do que ajuda? Essa é a pergunta-chave. O risco de virar um ruído de fundo é real. A música é uma ferramenta de imersão poderosa, mas precisa de curadoria. Não é só dar play numa playlist qualquer. De jeito nenhum. O som certo dispara respostas psicológicas imediatas, sabe? Aumenta a adrenalina, a tensão, e isso torna o combate mais visceral, menos mecânico. Certo. A fonte até dá alguns exemplos, como usar trilhas de jogos tipo God of War ou Dark Souls para fantasia sombria, ou, The Prodigy, Limp Bizkit. isso, para cenários mais modernos como Vampiro à Máscara. Mas mesmo aí, a variedade é enorme. Uma música de exploração de Dark Souls não tem nada a ver com a música de um chefe. Exatamente. E é aí que entra a direção. O guia sugere uma progressão musical. Por exemplo, numa fantasia sombria, você não começa com o coral épico no volume máximo. Não, claro. Você pode usar as faixas de ambiente mais tensas, mais percussivas, no início do combate, quando os inimigos estão só cercando o grupo. A música estabelece o perigo. E você guarda os temas grandiosos, como a faixa Overture de God of War, para o momento do clímax. O duelo com o chefão. Ou quando um jogador faz algo heróico. E o silêncio também é uma ferramenta. Às vezes, cortar a música de repente é mais impactante do que aumentar o volume. Então é sobre criar contraste. É usar a música para pontuar a narrativa do combate, não só para preencher o silêncio. Precisamente. E tem outro risco, que é o da saturação emocional. Se toda lutinha contra um Goblin tem uma trilha sonora épica, o cérebro dos jogadores se acostumam. E a música perde o impacto, vira paisagem. Isso. O desafio da direção é usar a música para modular a tensão, não para mantê-la no máximo o tempo todo. E claro, o aviso prático do guia é fundamental. O volume tem que ser baixo o suficiente para não competir com as vozes na mesa. A trilha serve à cena, a cena não serve à trilha. Faz todo sentido. E essa ideia de modular o ritmo me leva direto para a segunda técnica, que o guia apresenta como uma das mais simples e eficazes. Sei qual é muito boa. A sugestão é, ao anunciar o turno de um jogador, já avisar quem será o próximo. Em vez de João, é sua vez, seria João, a sua vez, e José, você é o próximo, se prepara. A promessa é que isso agiliza o jogo. Sim. Mas eu me pergunto, isso não coloca uma pressão desnecessária no próximo jogador? Tipo, forçando uma decisão apressada em vez da melhor decisão tática? É uma preocupação válida, e o risco de apressar alguém existe se for mal aplicado. Mas o objetivo não é pressionar, é engajar. É aí que a análise se conecta com o conceito de estado de fluxo, o flow state.
Ah, o estado de fluxo. O que essa simples frase faz é transformar um tempo de espera passivo onde a mente do jogador pode, sei lá, vagar. Olhar o celular. Exato. Transformar isso num período de preparação ativa. Ou seja, o José do exemplo, em vez de estar disperso, ele já está mentalmente no jogo. Isso. Ele não precisa ter a decisão final pronta, mas o cérebro dele já está processando as opções em segundo plano. Ele vai observar o turno do João com muito mais atenção, porque o que o João fizer impacta diretamente o que ele vai fazer em seguida. A fonte até lista os benefícios claros. Sim, são 3. Agilidade, porque reduz aquela pausa mortal do "ah, sou eu, peraí". Engajamento, porque mantém todo mundo na cena. E preparação, porque dá ao José a chance de consultar uma regra de magia que ele talvez queira usar. É a diferença entre ser pego de surpresa e estar pronto para sua deixa no palco. E o narrador não precisa ficar cobrando. A própria estrutura da frase já cria essa expectativa e, delega um pouco da responsabilidade pelo ritmo pro grupo. E essa é a palavra-chave: responsabilidade. A técnica distribui sutilmente a responsabilidade pelo ritmo do jogo. Não fica tudo nas costas do diretor. É uma pequena mudança na linguagem que promove uma grande mudança no comportamento do grupo. Torna todo mundo mais proativo e colaborativo. O que você disse sobre compartilhar responsabilidade é interessante, porque a terceira dica do guia leva isso a um extremo lógico: delegar a consulta das próprias regras. A princípio, parece que o narrador está abrindo mão do controle, o que pode ser meio assustador. Isso funciona na prática? Funciona. E representa uma mudança fundamental na, digamos, estrutura de poder da mesa. O guia sugere algo bem prático: deixar o livro de regras ou um tablet com o PDF no centro da mesa, acessível a todos. Ah, para qualquer um pegar. Sim. Se um jogador quer usar uma habilidade complexa, ele mesmo pode procurar os detalhes enquanto os outros jogam. E o guia vai além, sugerindo delegar o controle da iniciativa para um dos jogadores, liberando o narrador para focar no que ele faz de melhor. Descrever a cena, interpretar, manter a atenção. Exatamente. Isso transforma o jogo de um modelo hierárquico, com o narrador no topo, para algo muito mais colaborativo. É como se os jogadores passassem de meros atores a assistentes de direção. Perfeito. Isso desenvolve a autonomia e a responsabilidade de todos. Eles se tornam mais investidos no funcionamento da sessão, não apenas na história dos seus personagens. É quase uma habilidade de gerenciamento de projetos em pequena escala, sabe? Sim, analisar um sistema, dividir tarefas. Otimizar recursos sob pressão. É fascinante ver como essas habilidades se transferem para fora do jogo. Totalmente. E o perfil de quem se engaja nesse nível, quem realmente gosta de mergulhar nos sistemas, otimizar regras e pensar estrategicamente, geralmente é bem específico, não é? Com certeza. Quem gosta de RPG tende a ser uma pessoa mais criativa, inteligente, que se sente confortável com leitura e com a complexidade de sistemas. Sim, existe um prazer na maestria de sistemas complexos. E essa mentalidade, essa capacidade de focar, de analisar um conjunto de regras e planejar a longo prazo para alcançar um objetivo, isso é uma habilidade extremamente valiosa. Parece muito com Se parece muito com a preparação para outros desafios mentais intensos. como estudar para provas e concursos. Você está ali diante de um sistema enorme de conhecimento, com regras e exceções, e precisa traçar a melhor estratégia para vencer. Perfeita conexão. É o mesmo músculo mental. A preparação para vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica exige a mesma dedicação para entender e otimizar um sistema. É verdade. É por isso que o nosso parceiro Medicobe desenvolveu uma plataforma que funciona quase como um livro de regras para aprovação. Se quem está nos ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É sobre focar no que importa, resolver os desafios. Exatamente. E falando em preparação e foco, isso nos traz de volta a nossa análise com a quarta dica. E ela é basicamente o dever de casa do nosso diretor: conhecer as regras que serão necessárias antes do combate começar. Isso. A gente sabe que é impossível prever tudo, mas a fonte dá uma tática que me pareceu muito, muito inteligente. Sim.
É o que eu chamaria de gestão proativa da experiência. A sugestão do guia é que se o narrador planejou um inimigo que usa uma habilidade específica, sei lá, uma magia de teletransporte, Certo. ele não deve esperar o meio do combate para ler como ela funciona pela primeira vez. A ideia é aproveitar as pausas naturais do jogo, aqueles momentos em que os jogadores estão discutindo um plano entre si, para consultar discretamente a regra. Entender os detalhes, talvez anotar os pontos principais. Isso, é um trabalho de bastidores. O público, no caso os jogadores, não precisa ver o diretor consultando o roteiro. Ele só vê a cena acontecendo de forma fluida. É, porque cada vez que o narrador para e fala, espera aí, deixa eu procurar essa regra. Acabou. A tensão dramática que foi cuidadosamente construída se desfaz. A bolha da imersão estoura. Ao se preparar, mesmo que minutos antes, o narrador pode focar em descrever a ação de forma vívida e impactante. O estalo no ar antes do teletransporte. O cheiro de ozônio, o borrão de movimento, é a diferença fundamental entre contar uma história e ler o manual de instruções em voz alta. Certo. E a quinta e última dica é descrita na fonte como a mais sensível e até controversa. Ah, sim, essa é delicada. A ideia é o narrador rolar os dados dos inimigos menos importantes, os capangas, antes mesmo do combate começar. O benefício é óbvio, economiza um tempo absurdo. Mas o risco aqui me parece enorme. Isso não quebra a confiança dos jogadores? Expõe a dualidade mais crítica do papel do narrador. O equilíbrio entre ser um contador de histórias eficiente e um árbitro imparcial. A técnica é, sem dúvida, uma ferramenta de gerenciamento de ritmo poderosíssima, especialmente em lutas com muitos adversários. Imaginam. Eu me lembro de uma vez que ignorei essa dica. Tinha uns 10 goblins atacando o grupo. Passei quase 15 minutos só rolando o dado, somando ataque, anunciando o resultado. Quando terminei, a tensão tinha evaporado. Os jogadores estavam no celular. Foi uma lição dura. Foi. Sobre como a mecânica pode ser inimiga da emoção. Então o pré-rolamento resolveria isso. Mas, e a transparência? Os jogadores valorizam o ritual do dado rolando, a materialização do acaso. Se eles não veem a rolagem, como podem ter certeza de que o narrador não está só manipulando o resultado? E essa é a essência do problema. A confiança é a moeda mais valiosa na mesa. Uma vez perdida, é quase impossível recuperar. Por isso, o guia é muito claro. Essa é uma ferramenta para ser usada com um extremo critério. Como assim? Primeiro, talvez comunicar ao grupo. Dizer algo como: pessoal, para agilizar, a iniciativa e os ataques básicos dos guardas já estão rolados. Assim a gente foca na ação. Segundo, e mais importante, nunca, jamais use essa técnica para ataques que possam ser letais para os personagens. Ah, isso é crucial. A rolagem que pode matar um personagem tem que ser pública. Tem que ser. Esses momentos de vida ou morte são o ápice do drama. A emoção do dado rolando na mesa à vista de todos é insubstituível. É o coração da experiência. Entendi. Usar dados pré-rolados para os ataques de rotina dos capangas, eficiente. Usar para o sopro do dragão que pode dizimar o grupo. Aí é quebrar o contrato social da mesa. O guia ainda sugere que a rolagem para o vilão principal, o chefe, sempre deve ser feita ao vivo, para preservar o drama daquele confronto. Então, o que tudo isso significa? Juntando essas 5 dicas de direção, fica claro que o objetivo maior é parar de tratar o combate como uma pausa na história. E começar a vê-lo como um clímax narrativo. Exato. A missão é transformar uma sequência mecânica de rolagens em uma parte emocionante e integrante da história. Recapitulando, os pilares são: gestão da atmosfera com a música, Gestão do ritmo, anunciando o próximo e rolando antes. E gestão da responsabilidade, delegando tarefas e se preparando. e o mais interessante é que essas técnicas transcendem totalmente o universo do RPG. No fundo, são lições valiosas sobre gestão de grupo, sobre storytelling, sobre como criar experiências engajadoras em qualquer área. É verdade. Como manter uma equipe focada numa reunião, distribuindo a responsabilidade e mantendo o ritmo. Como apresentar informações complexas sem quebrar o fluxo, preparando-se focando na narrativa, não na leitura do manual. Equilibrar preparação com improviso.
e mecânica com emoção é a chave para qualquer pessoa que lidera uma atividade criativa, seja numa mesa de jogo, numa sala de aula ou numa sala de reuniões. É uma ótima perspectiva. E isso me leva a um último pensamento para quem nos ouve. Analisamos muito o papel de quem narra, do nosso diretor, para tornar o combate dinâmico. Mas fica a reflexão. E qual é a responsabilidade de quem joga? Dos atores? Boa pergunta. De que forma quem está na posição de jogador pode contribuir ativamente para que o combate seja mais do que apenas uma troca de ataques, transformando ele em uma parte memorável da história?